Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs. Boa noite. Mais uma noite, né? Uma noite especial, onde o sentimento de paz, de harmonia, de alegria se faz sentir por todos nós, pela chegada, pela comemoração da chegada do nosso Mestre aqui, nesse planeta azul, nessa casa que nos recebe com tanto amor. Então vamos agradecer ao nosso Pai, elevando o nosso pensamento. Amado Pai, gratidão pelo seu amor, por ter nos enviado esse Espírito excelso, chamado Jesus, que se tornou para nós o Cristo planetário, um ser humilde, nascido em Nazaré, um lugar, Pai, que nós sabemos tinha o preconceito de que nada de bom saía do seu solo. E foi lá, Pai, que o Senhor plantou o nosso querido Jesus. Foi lá na simplicidade, na pobreza, na humildade, que o nosso Mestre nasceu. E a tamanha luz que esse Espírito carregava consigo, até hoje ilumina esse pequeno planeta azul. Ele que se tornou para nós, Pai, o exemplo do amor, do perdão, o exemplo da compaixão, que nós possamos sempre agradecer por Ele ter estado aqui num corpo carnal e permanecer entre nós hoje em espírito, em verdade, sendo para nós caminho, sendo para nós exemplo e sendo para nós um fortalecimento nas nossas horas mais difíceis. Então te agradecemos, Pai, por essa bênção de ter entre nós o nosso Mestre Jesus, representando, através da sua vivência, a sua presença também entre nós, Pai. E nessa prece queremos louvar o seu nome, agradecer e pedir que continue no coração de cada um de nós, nos fortalecendo, orientando e auxiliando sempre. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. O nosso tema hoje é que seja sempre Natal, que é o desejo de todos nós que seja sempre Natal na nossa vida. Por quê? Porque na chegada do Natal, chega para nós um novo pensamento, um novo sentimento, chega para nós o sentimento de paz, um sentimento de alegria, um sentimento de união, e vai tomando conta de todos os passos. E não importa a nossa religião, não importa, está no coração de todos nós. O muçulmano, ele também entra nessa sintonia. O budista, qualquer outro irmão de qualquer outro segmento religioso que não seja cristão, também é envolvido por esse sentimento de paz, de amor, de união que o Natal traz para todos nós. E por que é assim? Porque quando Jesus vem para a Terra, vem com Ele o sentimento do que é realmente amor. Ele, através da vida dele, mostra para nós o que é realmente amar. Porque Jesus, ele se encontrava no meio de todas as pessoas. E o amor dele era igual para todos. E a gente vê isso. Quando ele encontra Maria de Magdala, totalmente equilibrada, totalmente perdida, totalmente angustiada na sua dor, ele a chama pelo nome, ele a trata como sua, e ele modifica com esse amor, com esse acolhimento, toda aquela personalidade de
de sofrimento de Maria para uma personalidade de paz, de calma, de confiança, de fé e de recomeço. Quando a gente vê Jesus encontrando com Nicodemos, um doutor da lei, ele faz a mesma coisa. Ele abraça Nicodemos como irmão, não importando se ele era um doutor da lei, se eles estavam já preocupados com a missão dele, já numa perseguição em relação a ele. Ele chama ele de irmão. E ele convida Nicodemos da mesma maneira que ele convidou Madalena para segui-lo. E aí a gente vê que não há diferenças para Jesus no tipo de amor que ele dá para cada um. Então ele encontra pessoas ao longo da vida e vai transformando essa vida. Vai dando o quê? Visão ao cego, audição ao surdo, voz ao mudo, mobilidade àqueles que estão paralisados fisicamente e transformando tudo isso numa nova vida, num novo caminho, numa nova oportunidade de se saber agora que tem para onde ir, que tem alguma coisa a mais para oferecer, além da dor que carregava em cada um. Por quê? Porque se encheram de amor. E é assim que nós celebramos esse sentimento de Natal, quando a gente pensa, né, na presença de Jesus aqui entre nós. Então, a gente falando de Jesus não pode jamais deixar de falar sobre esses acontecimentos e por que essa vinda para ele nesse planeta é tão importante para nós. E nós, se nós quisermos um Natal permanente na nossa vida, a gente precisa começar a olhar mais como Jesus nos chama para vivenciar um Natal eterno na nossa vida, não somente do dia 23 para o dia 24, para o dia 25, até o dia 26 no máximo, onde nós vamos encontrar com as famílias, juntar todo mundo, né? E naquele sentimento de amor, se abraçar, ouvir o outro, conversar, contar as coisas que a gente às vezes nem tocava nesse assunto, perguntar como é que está, né? Tratar com carinho, tratar com afeto, com aconchego. Por que só 4 ou 5 dias? Por que não uma vida inteira? Por que não trabalhar esse encontro, essa fraternidade, esse amor, para que o Natal na nossa vida seja? Por quê? Porque nós esquecemos, estamos ainda muito contaminados pelas negatividades que nós carregamos. Então é impossível para nós transformar a nossa vida num Natal eterno. Por quê? Porque carregamos ainda ressentimentos, carregamos mágoa, carregamos tristeza, carregamos incompreensão, carregamos dúvidas, carregamos coisas que atrapalham a nossa visão da bondade de Deus em nossa vida. Por quê? Porque nós temos tudo isso dentro de nós, só que a gente começa a exercitar isso em determinadas datas. Daqui a pouco vem um ano novo, nós já estamos aí esperando mudanças, nós já estamos aí cheios de esperança de que seja um ano diferente, que seja um ano mais produtivo, de mais paz, de mais harmonia, de mais serenidade. Mas será que vai ser realmente? Se isso não está dentro de nós, se nós não estamos trabalhando isso, como nós queremos que isso se realize no ambiente que nós estamos? Então, quando a gente celebra esse Natal, a gente tem que celebrar a reforma íntima de cada um de nós. É como se esse Natal fosse o nosso renascimento, como se aquele velho ser que nós fomos até ontem, a partir do espírito de Natal, ele procura se modificar para caminhar e transformar todos os dias em Natal. Que nós possamos perdoar aquele desafeto. Se não tem condições de conviver, vamos deixar de lado aquele sentimento de ódio, de rancor, de mágoa, de raiva, e vamos ter o quê? Um sentimento de perdão, de neutralidade, de sentimentos em relação àquela mágoa, àquele rancor. Porque se continuarmos carregando isso dentro de nós, como vamos querer aproximar novamente? E às vezes não tem jeito mais de aproximar daquela pessoa.
a ruptura foi muito grande, não tem como mais conviver. Mas não precisamos carregar essa mágoa, não precisamos carregar esse rancor, né? Não precisamos ficar presos a esse sentimento. E quando nos libertamos, começamos a modificar e trabalhar esse amor dentro de nós, porque nós podemos amar aquela pessoa que nos feriu. Jesus falou para nós: amai os vossos inimigos. E se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, vai e reconcilie com ele enquanto caminha sobre a terra. Ele não fala que você precisa ficar de beijinho e abraço, não. Ele fala que você precisa se reconciliar. Essa reconciliação pode ser somente no nosso sentimento de perdão, no nosso sentimento de não carregar mais esse sentimento de mágoa, de raiva dentro de nós. Se o outro quer carregar, isso já diz respeito a ele. Vamos fazer a nossa parte. Então, se nós não curarmos em nós essa doença moral que nós ainda carregamos, que é a doença dos nossos sentimentos, que são os sentimentos controlados que a gente ainda carrega, como a gente vai querer nos curar diante do planeta que nos recebe, diante das pessoas? Porque quando a gente se cura através do amor e do perdão, a gente está se libertando. E aí sim, a gente pode transformar, né, a nossa vida num permanente Natal, uma permanente união com Jesus. Porque quando Jesus nos fala, a minha paz eu vos dou, né, e Ele fala isso para nós, é porque Ele está permanentemente junto conosco. Ele está sempre nos acompanhando, nos olhando, nos orientando. Por isso Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por quê? Porque Ele deu esse exemplo para nós. Não é Ele que vai nos levar, não é Ele que vai nos colocar junto dele e falar: vamos, está tudo perdoado, está tudo tranquilo, eu me sacrifiquei por vocês e agora vocês podem me... Não. Ele nos ensina o caminho, Ele nos ensina como modificar aquela coisa negativa, triste e dolorosa, aquela doença espiritual que nós carregamos através do seu exemplo de amor. Por isso que o Natal, ele envolve a terra neste amor maior. Porque nesses dias, todos nós estamos pensando em Jesus. Todos nós estamos voltando o nosso pensamento para esse mestre. Por quê? As mensagens vêm, a gente vê a televisão, a gente vê as igrejas, a gente vê uma preparação para que a gente se envolva nesse sentimento, e a gente se envolve. E por que deixar passar isso depois desses dias? Por que deixar isso ir embora? Por que não manter isso dentro de nós? Por que não cultivarmos isso, olhando para a nossa família com um afeto, com uma delicadeza? Porque é dentro da nossa família que esse amor que Jesus nos ensina vai se frutificar, vai fermentar, vai crescer, vai expandir. Se nós amarmos dentro da nossa casa, o nosso filho, nossa esposa, os nossos irmãos, eles também vão amar quem estiver perto. Porque tudo que a gente semeia de bom vai dar frutos bons. E o que a gente semeia de negativo, infelizmente, também vai dar. E a gente tem visto nesse mundo tanta dor, tanta tristeza, tanta guerra, tanta destruição. E nós ficamos pensando assim: por quê? Por que está acontecendo isso? Por que ainda existe isso? Porque isso ainda está dentro de nós. Porque nós ainda não conseguimos ver o nosso irmão como uma presença que tem que ser cuidada, que tem que ser amada, que tem que ser acolhida por nós. E a ganância humana, o desrespeito pela pessoa humana ainda vive dentro de nós. E começa lá nos poderosos, nos governantes. Porque se nós tivéssemos pessoas com um coração amoroso, com um coração que pensasse como
como a humanidade tem que ser cuidada, como ela tem que ser guiada, como ela tem que ser orientada, nós não estaríamos vivendo este mundo tão conturbado que nós estamos vivendo. Mas lá está somente o poder transitório da matéria, de conquistar, de ser o melhor, de tirar do outro o que nós queremos para enriquecer cada vez mais materialmente falando. E o sentimento, ele vai o quê? Se transformando em algo que vai sendo sufocado. Então estamos aí vivendo guerras. E até nesses momentos de Natal que nós temos aí, esses poucos dias, até isso dá uma melhorada. Até isso para, até isso transforma em outro tipo. Porque as pessoas falam, não, vamos dar um tempo, vamos vivenciar esse sentimento, vamos aproveitar um pouco dessa paz que está sendo derramada pelo Espírito de Natal. E vocês veem, olha, se vocês forem notar, esses poucos dias que antecederam o Natal e até alguns dias depois do Natal, tudo abranda um pouco mais, tudo suaviza um pouco mais, tudo acalma dentro de nós. Por quê? Porque esse amor vai resplandecendo e vai nos envolvendo. E por que nós não podemos manter isso na nossa vida, no nosso dia a dia? Porque falta para nós boa vontade de mudar. Falta para nós aquela responsabilidade de saber que isso está na nossa mão. Que se eu amar mais, aqueles que estão perto de mim, sendo amados por mim, eles vão sentir esse amor. Podem até não retribuir da maneira que eu espero. Pode até não retribuir como eu gostaria que fosse, mas eu estou fazendo a minha parte. E eu vou ter a paciência de esperar que aquela pessoa difícil um dia entenda que não é dessa maneira que se conquista a paz, que não é dessa maneira que se muda aquilo que a pessoa espera que seja mudado na vida dela. Porque tendo esse amor em mim, eu vou entender que o outro ainda não compreende o sentimento de amor que eu já passei a compreender, que eu já estou querendo vivenciar na minha vida. Então, o sentimento de Natal, para ele durar, ele tem que ser trabalhado dentro de nós, em todos os momentos da nossa vida. E a gente fazendo isso, aí sim, um dia será Natal, todos os dias da nossa vida. Não será só 25, 24, 25 de dezembro, vai ser todos os dias. E aí nós vamos ver na nossa família o sorriso, a paz, a união, a confraternização que a gente vivencia 2 dias por ano, 4 dias por ano, que é o Natal e o Ano Novo. Isso será todos os dias. Então nós temos que compreender isso e começar a pôr isso em prática, né? Com os nossos filhos, né? Orientando os nossos filhos da maneira correta. Se tem dificuldade, vamos ter um pouquinho de calma, vamos conversar com calma, vamos esperar que o despertar. Às vezes a gente desiste das pessoas muito rápido, muito cedo. Os primeiros desvios que a pessoa tem, as primeiras dificuldades que a gente enfrenta com ela, a gente já lava as mãos como Pilatos fez e fala, para mim chega. E não é assim que a gente tem que fazer. Nós temos que ser perseverantes no amor. Porque se perseverarmos no amor, ele vencerá. Porque se o amor não conseguir quebrar as barreiras que impedem o nosso progresso espiritual e moral, nada quebrará. Porque não existe no mundo, na humanidade, um sentimento maior que o amor. Tanto que a gente fala que Deus é amor. E Deus é amor. Por ele ser amor, ele nos dá essa dádiva de ter tido entre nós esse Espírito Cristo, chamado Jesus de Nazaré. Que nós estamos hoje humildemente reverenciando e agradecendo por ter estado aqui. Não importa a nossa religião, nós somos irmãos em Cristo, porque Ele nos uniu
em torno do seu amor. Então, nós temos que agradecer sim a esse mestre, que veio diferente de todo mundo que esteve aqui. E ele deixou o seu legado, e muitos já seguiram o seu exemplo. Muitos já conseguiram trilhar e vivenciar esse exemplo de amor que Jesus plantou aqui entre nós. Nosso querido São Francisco de Assis, nossa querida Madre Calcutá, nosso querido Chico Xavier, nosso querido Bezerra de Menezes, nossa irmã Dulce, e tantos outros que estiveram aqui e que assimilaram o que é o amor e fizeram da vida deles um Natal constante, não só um dia de Natal. Vivenciaram o Natal todos os dias que estiveram aqui, porque presentearam com a sua presença todos que estavam à sua volta. Presentearam com o seu amor todos que precisaram dele. Pregaram o amor, pregaram a união, pregaram a fé. E se nós que estamos aqui para aprender com Jesus, quisermos fazer isso também, nós podemos. Porque nós não precisamos de bens materiais para fazer isso. Nós não precisamos ter saúde para fazer isso. Nós não precisamos ser intelectualmente PhD em nada para fazer isso. Nós só precisamos ter um coração disposto a amar incondicionalmente. E se nós prepararmos nosso coração para esse tipo de amor, nós vamos conseguir sim. E aí essa terra, ela vai ser sim o celeiro do amor. Ela vai ser sim o campo que nós vamos semear a paz, que nós vamos semear a união, que nós vamos semear a compaixão. Então, irmão, amemos-nos como Cristo nos ensinou, amemos uns aos outros, porque Ele fala. O maior mandamento é amar nosso Pai sobre todas as coisas. Mas Ele nos deu o segundo mandamento: amai uns aos outros como eu vos amei. Então, se nós fizermos isso, será Natal sempre na nossa vida. Todos os dias serão sempre Natal. E aí, nós vamos estar felizes, nós vamos estar em paz, não nos faltará nada. E mesmo que a gente estiver despojado da nossa saúde, dos nossos entes queridos, de tudo que é importante para nós, de tudo que é fundamental na nossa vida, nós teremos a compreensão que isso não nos impedirá de amar, que isso não é motivo para deixarmos de amar, para deixarmos de acreditar, para deixarmos de oferecer o nosso melhor para quem deles precisar. Então vamos fazer isso a partir de hoje. Não vamos deixar esse espírito de Natal acabar amanhã, que já é dia 26, que a gente já começa a correria da vida novamente, as preocupações do cotidiano, as disputas, as coisas que nos abalam no nosso dia a dia. Vamos confiar, vamos acreditar que esse amor pode ser para nós sustentação, um remédio puro interior. Então nossa mensagem é essa, que seja sempre Natal, na humildade do nosso coração, na humildade das nossas possibilidades, mas que nos esforcemos para fazer da nossa vida um Natal em todos os dias da sua existência aqui na Terra, e também quando nós não estivermos aqui no outro plano que nos espera, que seja sempre Natal na nossa vida, e que Jesus seja sempre para nós esse exemplo vivo de amor, de misericórdia, de paz, e que nós possamos ser gratos a Ele por ter estado aqui entre nós, ter se feito o verbo e habitado entre nós aqui, e agradecer a Deus que nos deu este presente para nos ensinar que é possível sim amar, e que o amor, como diz Pedro, cobre uma montanha de pecados. Então, um Feliz Natal eterno para todos nós, um Feliz Natal na nossa vida sempre, e que a paz desse Mestre esteja entre nós, nos agraciando com esse sentimento que nós tanto buscamos, mas que nos escapa, porque nós ainda não sabemos que a paz vem do amor que sentimos,
e que a paz é o amor que nós sentimos e passamos para o nosso irmão e oferecemos como uma dádiva nossa para o outro que está ao nosso lado. Então agradecemos, Pai, por essa noite, por essa casa humilde que, na sua simplicidade, faz dessas paredes o templo maior do amor ao próximo, o templo maior da fé, o templo maior da busca da harmonia e o templo maior do aprendizado da fé. Que nós possamos agradecer sempre e bendizer o seu nome. Que possamos vivenciar cada dia com um amor maior que é a sua presença em nós. Em nome de todos nós queremos pedir proteção, amparo e também agradecer a nossa mãe, este amor imensurável que, acolhendo Jesus na simples manjedoura, desceu da cruz e está com ele hoje, agora e sempre. Então que nossa mãe também nos abençoe e que possamos sempre fazer da nossa vida um eterno e feliz Natal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja.